Muito bem, gente. A minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. E você que já é inscrito no nosso canal, muito bem-vindo. Você que acompanha todas as nossas mensagens, eu acredito que você deve estar compartilhando, até porque o nosso canal ainda é um canal que nós temos pouquíssimo tempo de divulgação, de início, e nós contamos muito com a sua ajuda e contamos muito com a sua participação. Então, compartilha o nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu quero pedir a você também para se inscrever no nosso canal. E não esqueça, deixe sempre o seu like, deixe também o seu dislike caso você não goste do vídeo, tá certo? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, estamos aqui também para ser abençoado por vocês, tá certo? E também deixe sempre o seu comentário, que é muito importante, principalmente para um canal que ainda está em fase de crescimento, tá bom? Nós estamos na série Mateus 24 e o fim, tá bom? Nós já lançamos a primeira parte quando nós explicamos ali em Mateus capítulo 24, verso 1º, verso 2º e também do verso 15 até o 22, onde Jesus ele explica para os discípulos como se cumpriria a sua primeira pergunta, o primeiro questionamento dos discípulos acerca da destruição do templo. E só uma coisa interessante para você que é no nosso canal, muitas pessoas ficam em dúvida sobre isso, mas é uma coisa muito simples até de se entender. Por que é que o muro das lamentações, conhecido hoje como Muro das Lamentações, é chamado de Muro das Lamentações? É exatamente por causa da destruição do templo. Ou seja, no ano 70 depois de Cristo, 40 anos após a sua morte, no ano 70, o templo foi destruído e a palavra de Jesus foi cumprida quando ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o general Tito invadiu Jerusalém, como já foi explicado lá no último vídeo, e ele arrancou literalmente pedra sobre pedra, em busca do ouro, da prata, das riquezas que se acumulava no templo. E tradicionalmente falando, os judeus e os líderes religiosos, eles guardavam as riquezas do templo, tudo aquilo que se conquistava em ouro, em prata, em outras pedras preciosas, eram colocadas exatamente no meio das pedras da construção do templo. Por isso que Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então só restou o templo, que ficou conhecido hoje como o Muro da Lamentação, onde muitas pessoas vão ali fazer as suas orações, literalmente falando também as suas lamentações, tá bom? Só esse esclarecimento aqui que ficou também. Eu queria fazer esse esclarecimento no último vídeo, mas o vídeo ficou um pouco extenso e a gente agora vai entrar no nosso segundo assunto, que é a segunda resposta de Jesus aos discípulos. Lembrando aqui que nós sempre vamos nos basear nas perguntas dos discípulos, que está exatamente em Mateus capítulo 24, verso 1º e verso 2º. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo, ou a construção do templo. E ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ou que não seja destruída. Aí no verso 3 os discípulos vão fazer essas perguntas, nas quais nós estamos tentando destrinchar para vocês, como já aconteceu no vídeo anterior. Você não pode perder o vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição, embaixo do vídeo, e você vai compartilhar e você vai assistir até o final na íntegra também. Aí no versículo 3, os discípulos fazem a primeira pergunta. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando aproximaram-se dele os discípulos
em particular e dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas sobre a destruição do templo. Segundo, e que sinal haverá dessas coisas e também da vinda e da consumação do século. Então agora nós vamos responder a segunda pergunta, que é exatamente quando os discípulos dizem: dize-nos quando sucederão essas coisas, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda. Então nós vamos nos deter aqui agora na segunda pergunta dos discípulos, feitas a Jesus em cima do monte, acerca que sinais haverá da tua vinda. E a terceira pergunta, e do fim do mundo, ou da consumação do século. Para nós entendermos aqui sobre esse segundo questionamento, ou essa segunda pergunta dos discípulos, é muito importante nós entendermos o seguinte: Jesus ele responde essas perguntas aqui, do verso de número 4, ok? Do verso de número 4 até o verso de número 14. Então, a resposta da segunda pergunta está do verso 4 até o verso 14, 10 versículos. Diferentemente da primeira pergunta, que Jesus respondeu a primeira pergunta do verso 15 até o verso de número 22, ok? Então, vamos lá. Jesus ele fala no verso de número 4. Ele respondeu dizendo: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, essa profecia, do verso de número 4 em diante, está se cumprindo no nosso tempo. Observe bem, uma coisa importantíssima que você precisa entender comigo, através desse vídeo aqui, conosco, por graça e misericórdia de Deus, é que os discípulos, eles não perguntam o dia que isso acontecerá. Não perguntam a hora que isso acontecerá. Porque o próprio Jesus, ele disse que ninguém saberia nem um dia nem a hora. Mas os discípulos estão perguntando sobre sinais. Que sinais haverão da tua vinda? Então a pergunta dos discípulos aqui não é o que muitos nos nossos dias de hoje vivem aí dando datas, dias e horas de que quando Jesus vai vir, de que quando ocorrerá o arrebatamento. Agora, recentemente, nós tivemos aí um irmão que ele cravou dizendo que Jesus, o arrebatamento ocorreria no dia 8 de maio. Depois ele colocou dia 15 de maio. Agora ele já disse que será em setembro. Então, quando uma pessoa faz uma colocação dessa, ela já está fora dos parâmetros bíblicos, porque o próprio Jesus, ele disse. Agora, uma coisa eu posso garantir para você: nós vamos entender a vinda do Senhor Jesus através dos sinais. Olha os sinais aqui, olha. Ele disse: porque virão muitos em meu nome. Então nós estamos vivendo um período em que muitos estão vindo no nome dele. Muitos estão fazendo muitas coisas no nome dele. Inclusive, até sinais, prodígios e maravilhas têm sido feitos no nome dele. Então, nós estamos vivendo no período do cumprimento. Esse período aqui, no primeiro vídeo que eu gravei, essa profecia se cumpriu, a destruição do templo, no ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo. Agora, essa profecia aqui está se cumprindo no nosso tempo. E por isso que eu acredito piamente, claramente, profundamente, que a nossa geração é sim a geração do arrebatamento da igreja, ok? E ele diz assim também no verso de número 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o tempo em que muitos têm sido enganados. Aí você pode dizer assim para mim: mas pastor Fábio, no tempo de Cristo muitos já estavam sendo enganados. Não com a veracidade como está acontecendo agora. Não com a velocidade de como está acontecendo agora. Então, os discípulos, não esqueça desse ponto importante que eu estou tratando com você aqui. Os discípulos pediram sinais. Então, Jesus está dando sinais. Na época da destruição do templo, o apóstolo São João,
João, ele estava em Éfeso, cuidando da obra de Deus e da mãe de Jesus, que inclusive Jesus deixou João encarregado de cuidar da sua mãe antes dele morrer, tá certo? Que isso fique bem claro. João escreveu em pergaminhos, escreveu cartas avisando que haveria o cumprimento dessa palavra, que eram para eles ficarem preparados e saírem daquela região. E muitos não acreditaram e muitos morreram. Mas os discípulos acreditaram nessa profecia e por isso no dia da destruição do templo, eles não estavam lá. Semelhantemente, é no nosso tempo de hoje. Está acontecendo um período em que essa palavra está se cumprindo e que muitos não estão acreditando. Muitos virão, olha a expressão de Jesus. Muitos enganarão, olha a expressão de Jesus. Aí ele fala no versículo de número 6. Olha o que ele diz no verso de número 6. Eu vou concluir o verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nós sabemos que nessas últimas 2 décadas, né, os últimos 20 anos, 2010, e de 2000 até 2010, e de 2010 até 2020, o ano que nós estamos aqui, eu vou te contar uma coisa. Nunca apareceu tanto homem se identificando como Cristo, nunca apareceu tantos líderes se identificando como Cristo como no nosso tempo. É exatamente para se cumprir o que Cristo falou aqui. E eu quero deixar bem claro que aqui são só sinais. Por causa dos sinais, desses sinais profetizados por Jesus, é que eu acredito que nós estamos vivendo na geração do arrebatamento. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, mas nós sabemos os sinais. E sabe de uma coisa muito interessante? É que eu quero ensinar para você, por meio desse vídeo também, ou melhor dizendo, me desculpe ensinar, mas eu gosto mais da expressão compartilhar, é exatamente o verso de número 6, quando ele diz, certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vocês vão ouvir falar de guerras, e nós sabemos que muitas guerras estão acontecendo simultaneamente. País contra país, nação contra nação. E outra coisa, o que é rumor de guerra? Ameaça de guerra. Muitas ameaças de novas guerras estão vindo, sendo noticiados no nosso tempo. Os rumores de guerra aqui são ameaças. Então, simultaneamente está acontecendo guerras e também rumores de guerras. Nós estamos ouvindo rumores de guerras no período da pandemia. Existem países que já estão se posicionando contra a China, declarando guerra. Qual é o nome disso? Rumor de guerra. É claro que não dá para ter uma guerra declarada agora. Por quê? Porque muitos países estão se unindo na luta contra esse vírus, essa pandemia. Ok? Então os rumores de guerra são o quê? São ameaças de guerra. Vocês vão ouvir falar. E nós estamos ouvindo falar como jamais ouvimos falar. E outra coisa, não tem morrido cristãos tanto como se tem morrido no nosso tempo. E as pessoas pensam que morreram mais cristãos na época dos apóstolos. Engano seu. Você não faz ideia de quantos cristãos estão morrendo durante o nosso tempo. Só que isso, a ONU não notifica, as televisões não noticiam, porque isso não é importante para eles, mas é importante para nós que fazemos parte do reino de Deus. Versículo 7, olha só, eu vou concluir o 6. Vede, não vos assusteis, parte B do versículo 6. Não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque muitas pessoas misturam a questão do arrebatamento com o fim do mundo. O arrebatamento da igreja é a primeira fase do fim do mundo. A vinda do Senhor Jesus com a sua igreja após a grande tribulação, que é a consumação de tudo. Que isso fique bem claro. Por isso que Jesus destacou aqui, mas ainda não é o fim. Porque depois do arrebatamento da igreja ainda ocorrerá
muitos eventos na face da terra e que nós vamos explicar aqui no nosso canal, no nosso humilde canal, melhor dizendo, tá bom? Então por isso que ele usa essa expressão, ainda não é o fim. Aí ele fala no verso 7, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Uma outra coisa importante é que você precisa entender. Olha o que Jesus está dizendo e tentando explicar para nós aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Ele está dizendo que levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, simultaneamente falando, em um país haverá crescimento de fome, em outro país haverá rumor de guerra, em outras nações haverá guerra. Então, ao mesmo tempo ocorrerá em vários lugares do mundo inteiro, melhor dizendo, vários desses acontecimentos. Não fique pensando que haverá guerra em todos os países e depois fome em todos os países e depois rumor de guerra. Não, simultaneamente falando, haverá guerras em uns países, em outros já tem mais notícias de fome e assim vai. E falando em fome, eu vi uma matéria ontem, no domingo, melhor dizendo, uma matéria, que domingo agora dia 5, de que já se foi consumida 65% dos alimentos que deveria ser consumido 50% até julho. E julho começou agora. Significa que por causa do isolamento e por causa da pandemia, o consumo de alimento multiplicou. E já há uma preocupação, tá certo? Da ONU, da OMS, o Ministério da Saúde Mundial, do mundo inteiro. Ou seja, já há uma preocupação da OMS, da ONU e também dos países que podem sentir o efeito da ausência da comida, porque até isso eles têm essa contagem. Mas por causa da pandemia, o povo fica muito em casa e acaba consumindo muito mais. E você há de concordar comigo que até você mesmo que está assistindo esse vídeo está consumindo alimentos muito mais do que o normal, correto? Verso de número 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E eu quero falar aqui uma coisa muito séria sobre o versículo de número 8. Uma mulher, quando ela engravida, ela não sabe nem o dia e nem a hora que a criança vai nascer, ok? Mas ela sabe o mês, ela sabe o período, ela sabe a estação, ela não sabe o dia e ela não sabe a hora, mas ela sabe o mês que essa criança vai nascer. Se é na segunda semana, se é na primeira semana, se é no quarto dia ou se é no quinto dia, ela não sabe, mas ela sabe o mês. E Jesus está comparando a vinda dele como uma mulher que está para ter um filho. O arrebatamento da igreja é associado, é comparado a uma mulher grávida que está sentindo contrações, está sentindo dores na região do seu corpo inteiro por causa de uma criança que vai nascer. Então, o arrebatamento da igreja é comparado a uma mulher que está com princípio de dores, está prestes a dar um filho, está prestes a dar a luz. Então, o arrebatamento da igreja é comparado a isso. Então, tudo isso que está acontecendo no nosso tempo é o princípio das dores, ok? Então, quando essa criança nasceu, o nascimento dessa criança é a vinda do Senhor. O nascimento dessa criança é o arrebatamento da igreja. Por isso que ele está dizendo no versículo 8, porém tudo isso ainda é o princípio das dores. Ele está comparando as dores que a igreja do arrebatamento está sentindo agora com as dores de uma mulher que vai dar à luz. Olha que coisa tremenda. Ela está sentindo contrações. E é por isso que ele disse para a igreja do arrebatamento, que é a igreja de Filadélfia. E você pode acompanhar os nossos vídeos lá sobre as 7 eras da igreja. E eu falo claramente ali que Filadélfia, amor fraternal significa, é a igreja do arrebatamento. Porque só para a igreja de Filadélfia que ele não diz
tenho alguma coisa contra ti. E ele diz, por causa da tua perseverança e porque guardastes o meu nome, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, ou o mundo inteiro, ok? Aqui ele está falando de que tentação? Da grande tribulação, meu irmão. Ele está falando dessa grande tribulação, essa grande tentação que há de vir sobre todo o mundo. Verso de número 9, então vocês serão atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do meu nome. No ano de 2018 e 2019, só no ano de 2018 morreu-se aproximadamente 40 mil cristãos por causa do nome do Senhor. E disso você não sabe. E aqui está se cumprindo o verso de número 9. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. E o que é que a grande ordem mundial está planejando? Hein? Acabar com as religiões. Mas o intuito da grande ordem mundial é destruir principalmente os cristãos, aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus. Ele fala no verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trairão uns aos outros. O que é que está acontecendo no nosso meio nesses últimos dias? Por que é que muitas pessoas estão se escandalizando e ainda espalhando escândalo? Nunca se houve tanta divulgação de escândalo como no nosso tempo. Como tem cristãos que amam compartilhar a queda de um pastor, a falha de alguém, o erro de alguém. O próprio Jesus havia dito que é inevitável que os escândalos não viessem. É inevitável, mas ele acrescentou dizendo, ai de quem e por onde vier esse escândalo. Não seja um espalhador de escândalo. Nós não precisamos disso. Nós precisamos espalhar a mensagem do Evangelho. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o verso 10. Muitos vão se escandalizar. E por que é que muitas pessoas estão sem congregar? Por que é que existe um grande número de pessoas no nosso tempo que não estão congregando? Por causa dos escândalos. Por causa das notícias contrárias acerca do Evangelho. Muitos vão te escandalizar, vão trair, odiar uns aos outros. Meu irmão, é impressionante. E aqui ele está dizendo para o seu povo. Esse assunto aqui está ocorrendo dentro do seu povo, não é para o mundo, não. Não pense que essa colocação dele está dizendo aqui, olha, trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros. Ele está falando de pessoas de dentro da igreja. Pessoas que vão trair uns aos outros, porque vão deixar de confiar, vão deixar de acreditar. O evangelho nunca vai ser descredibilizado, mas muitas pessoas deixarão de buscar o evangelho por causa desses acontecimentos que estão se cumprindo aqui no nosso dia. A palavra dele permanece para sempre, mas muitos, por causa dessa confusão, não vão querer mais ir aos templos, como tem acontecido no nosso tempo. Nunca se viu tanta gente desengrejada e dizendo que não é mais necessária ir à igreja como no nosso tempo. Mas tudo isso é cumprimento da palavra dele. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tanto falso profeta no nosso meio, tantos enganadores no nosso meio, usando o nome de Deus para entrar em política, usando o nome de Deus para ter mais elevação de fama, usando o nome de Deus para conquistar seguidores, usando o nome de Deus para profetizar coisas que Deus não mandou profetizar, mas tudo isso é para se cumprir o que está escrito aqui. E ele conclui dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É aqui que eu quero encerrar esse vídeo. Porque é que quase todos vão se esfriar. No arrebatamento da igreja, não é a maioria que vai ser arrebatada, é a minoria. É a minoria que vai ser arrebatada, por causa da frieza. E nós precisamos entender isso aqui claramente. Nunca se viu tanta gente fria, espiritualmente, como no nosso tempo. Nunca se viu tanta gente indiferente nas igrejas, nos templos. Não se tem mais aquele amor pelos cânticos. Quantas pessoas que estão agora marcando o dia de ir no culto. Não fazem mais questão de estar em todos os cultos, todas as reuniões como antigamente.
Hoje as pessoas estão dizendo assim, olha, e não é por causa da pandemia não, antes da pandemia já estavam assim. Olha, segunda eu vou no culto, na terça eu já não vou. Domingo eu vou pela manhã e à noite eu já não vou. As pessoas estão vivendo assim. O amor está se esfriando de quase todos. Aí ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere até o fim, que você vai ser salvo. E que salvação é essa aqui? Aqui agora eu quero falar de duas salvações. Primeira salvação, a salvação literária dessa grande tribulação que vai acontecer. Então Deus vai salvar a sua igreja dessa grande provação que haverá na terra depois do arrebatamento. E certamente aquele que foi arrebatado, com certeza vai reinar eternamente com o Senhor. Será salvo para sempre. Então, quem será arrebatado? Vai ser salvo. Os arrebatados serão salvos. Porque a palavra salvo quer dizer livramento, tá? Tem um significado, uma interpretação de livramento. Então Deus vai nos livrar dessa grande tentação e provação que virá no período da tribulação e teremos a salvação eterna garantida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que perseverarem até o fim. No próximo vídeo eu vou dar continuidade na terceira resposta de Jesus dada aos seus discípulos e eu já vou começar explicando para vocês o versículo de número 14, tá certo? Que Deus abençoe a tua vida, obrigado pela tua paciência e não esqueça que o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo. Fica na santa paz.